Bom dia, galerinha! Aqui é o professor Jefferson para mais uma aulinha aí nossa, tá bom? Todo mundo já tomou café da manhã? Já estão acordados? Vamos lá então para mais uma aula? Galerinha, na aula de hoje a gente vai continuar falando de potenciação. Só que hoje a gente vai estudar as propriedades de potenciação. Eu sugiro que vocês assistam a aula passada referente ao conteúdo de potenciação, tá bom? Eu vou dar uma breve revisãozinha aqui para a gente não se perder, tá bom? Então, olha só, na aula passada a gente aprendeu que uma potenciação é quando a gente tem um número elevado a outro. Então, a gente pode ter base positiva, base negativa, tá? Lembrando que esse númerozinho que fica aqui em cima é o expoente, esse número que fica aqui é a nossa base. Quem vai dizer quantas vezes eu vou repetir a base é o expoente. Então, nesse caso, eu vou repetir a base 2 vezes, não é verdade? Então, eu vou fazer, ó, mais 2 vezes mais 2, sempre multiplicando, tá? Se aqui fosse 3, eu ia fazer mais uma vez, tá? Sempre multiplicando. Aí a gente viu que quando eu tenho ó, um expoente par, o resultado sempre vai dar positivo, tá? Por causa da regrinha de sinal. Mais com mais é mais, né? 2 vezes 2 é 4, ok? A gente já pode fazer um pouquinho mais direto, sem precisar ficar colocando os fatores aqui. Bom, aqui, quando a gente tem uma base negativa e um expoente par, eu vou repetir o sinal de menos 2 vezes, né? Então vai ficar menos com menos. E eu já sei que isso aqui vai dar positivo, por causa das regrinhas. E 2 ao quadrado é 4, ok? Quando o meu expoente é par, pessoal, o resultado sempre vai dar positivo, sempre, ok? Nesse caso aqui, ó, mais 2 elevado a 3. Quantas vezes eu vou repetir a base? Vou repetir 3 vezes, não é verdade? Então, ó, seria isso daqui, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Como a minha base é positiva, só vai ficar sinal de mais. Não interessa se meu expoente ele é par ou ímpar, não é verdade? Se a minha base é positiva, só vai ficar sinal de mais. E se está tudo sinal de mais, o resultado final tem que ser positivo, ok? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, beleza? Poderia fazer um pouquinho mais direto, ó. Você sabe que o resultado é positivo, então você coloca positivo. E 2 elevado a 3, você sabe que é 8, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, é o único caso que vai dar negativo. Por quê? Olha só, minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Então, o sinal de menos vai ficar repetido 3 vezes. Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha o que acontece com a regrinha, ó, de sinal. Menos com menos é mais. Com menos é menos. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, ok? Então, esse é o único caso que está negativo, quando a gente tem uma base negativa com o expoente ímpar, belezinha? Vamos dar continuidade, então, aqui à aula de hoje. Agora a gente vai falar sobre as propriedades de potenciação. Essas propriedades que eu vou falar para vocês, elas só valem quando a gente tem bases iguais, ok? Vamos lá, então. Eu tenho 3 propriedades principais. Aqui eu tenho uma multiplicação de 2 potências. Ó, eu estou multiplicando 2 potências. No caso aqui, a minha base é A e os meus expoentes é o M e o N. Então, a regrinha é a seguinte. Eu tenho duas potências de base iguais, eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Então, vai ficar M mais N, ok? Vamos dar o exemplo com os números agora. Olha só, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Aqui a minha base é 2. Então, eu conservo a minha base e eu vou somar os expoentes. 3 mais 2, ok? Isso aqui vai dar 2 elevado. 3 mais 2 vai dar 5, beleza?
Então, sempre que eu tenho a base igual, eu conservo a base, e quando eu estiver multiplicando as potências, eu vou somar os meus expoentes. Então, eu tinha duas potências e eu transformei numa só. O resultado dessa multiplicação vai ser exatamente igual ao resultado dessa potência aqui, beleza? Vamos dar um exemplo agora com a divisão. Quando eu estou dividindo duas potências de mesma base, qual é a regra? Eu vou conservar a minha base, que no caso aqui é A, só que agora, pessoal, eu vou subtrair os expoentes. Se na multiplicação eu somei, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então vai ficar M menos N. Vamos dar um exemplo numérico. Bom, a minha base aqui é 3. Então eu vou conservar a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Ok? Então isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 7 menos 4 é 3. Beleza? Eu não estou interessado no resultado final, estou interessado apenas na potência, ok? Mas se eu fosse calcular isso daqui, né, pessoal? 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 27, tá bom? Mas por enquanto eu só estou interessado no resultado na forma de potência, para mostrar para vocês a propriedade, ok? Então o resultado dessa divisão vai ser igual ao resultado dessa potência, beleza? Bom, quando eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho uma potência de potência. Então, eu tenho uma base apenas. Então, isso aqui vai ficar... Eu vou repetir a minha base, conserva a minha base. Só que nesse caso, eu vou multiplicar os meus expoentes. Então, vai ficar M vezes N. Tá? Multiplico os expoentes aqui. M vezes N. Bom? Então, vamos dar um exemplo aqui numérico. Então, vai ficar, ó, a minha base aqui é 3, então 3. E aqui eu multiplico os meus expoentes. Tá? 2 vezes 3, 6. Simples assim, tá bom? Como eu falei, né, eu não estou interessado em calcular a potência, estou interessado em deixar o meu resultado na forma de uma potência. Mas, se eu fosse calcular, eu iria repetir o 3 6 vezes. Ok? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9 vai dar 729. Tá? Então, 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 729. Belezinha com as propriedades, pessoal? Só ressaltando, essas propriedades só são válidas se eu tiver as minhas bases iguais, ok? Então, reforçando aqui, essas propriedades só valem se as bases forem iguais. Então, resumindo, quando eu estou multiplicando potências que têm a mesma base, eu vou somar os expoentes. Quando eu estou dividindo potências que têm a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. E quando eu tiver uma potência de potência, que é esse caso aqui, tá? Eu tenho uma potência e depois eu vou elevar um outro expoente. Então, eu tenho uma potência dentro de uma potência. Então, nesse caso, ó, quando tem potência de potência, eu multiplico os expoentes. Ok? Vamos aos exemplos? Então, aqui. Agora eu vou dar exemplos aqui, ó, com os números negativos e positivos. Então, eu quero que vocês transformem em uma única potência. Tá vendo que eu tenho duas potências aqui? Eu quero transformar numa só, usando as propriedades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base, ó, que no caso aqui é menos 2, tá vendo? Então, ó, conserva a base. E faço o que com os expoentes? Somo os expoentes, né? Poderia fazer direto aqui a soma, mas vamos aqui no passo a passo, ó, 3 mais 4. Tá? Então, isso aqui seria menos 2 elevado a 7, ok? Novamente, pessoal, não estou interessado em calcular isso daqui. Estou interessado só em deixar o resultado na forma de potência, conforme o enunciado diz. Ó, transforme em uma única potência. Eu tinha duas potências e transformei numa só. Ok? O resultado dessa multiplicação vai ser igual ao resultado
dessa potência aqui, ok? Tudo bem? Aqui, na divisão, eu conservo a minha base, que no caso aqui é mais 7, e agora eu subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ficar mais 7 elevado a 4. Não preciso calcular isso daqui, eu quero deixar o resultado na forma de potência, né? Se você fosse calcular, seria só você usar a definição de potência. Ó. Você ia fazer mais 7 vezes mais 7 vezes mais 7 vezes mais 7, tá bom? E aí você multiplica aí. 4 vezes aqui, tá? A mesma coisa seria aqui com menos 2, né? Ele ia repetir ele 7 vezes aqui. 4 vezes, no caso. Né? 7 vezes aqui e 4 vezes aqui, tá? Porque o meu expoente aqui é 4. Agora aqui eu tenho uma potência dentro de uma potência. Então eu vou conservar a minha base, que é mais 8. O que eu faço quando eu tenho potência de potência? Eu multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar mais 8 elevado a 6, tá? Nesse caso aqui, olha só, eu tenho 3 fatores multiplicando. A minha base é a mesma em todos, menos 3 e menos 3. Então, a propriedade continua valendo. Eu vou conservar a minha base, que é menos 3, e eu vou somar os expoentes. Atenção, pessoal, que aqui o meu expoente, ele vale 1. Lembra, quando a gente não tem expoente, é como se fosse 1, ok? Fica subentendido que ele é 1. Como se fosse não, tá? Ele é 1. Então, quando não tem expoente, você pode já colocar 1 aqui. E agora você soma os expoentes. 4 mais 1 dá 5, com 8 dá 13, ok? Então, o resultado seria menos 13 elevado a 13. Não estou interessado no resultado, só deixar ele na forma de potência. O que acontece quando a minha base é diferente e os meus expoentes também são diferentes? Pessoal, nesse caso, eu não tenho uma propriedade para isso. O que eu teria que fazer nesse caso? Aí eu teria que calcular separadamente mesmo, não tem outra forma. Então, olha só, nesse caso aqui, o que eu faria? Eu teria que calcular essa potência, depois calcular essa potência e depois multiplicar os resultados. Aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Base negativa com expoente ímpar, eu sei que vai dar um número negativo. E 2 elevado a 3, eu sei que dá 8. Então, ficaria menos 8 aqui, vezes. Aqui, ó, base positiva, meu expoente é par, né? Só pelo fato do expoente ser par, eu já sei que vai dar positivo. E 3 elevado ao quadrado é 9. E agora, pelas regrinhas de sinais, né? Menos com mais na multiplicação é menos, e 8 vezes 9 é 72. Então, o resultado dessa multiplicação aqui seria menos 72, tá? No caso aqui, não teria como aplicar uma regra, porque tanto as minhas bases como os meus expoentes são diferentes, ok? Agora, a gente vai ver uma propriedade quando eu tiver os expoentes iguais, tá? Bases diferentes com expoentes. Pessoal, então agora a gente vai ver o caso em que a gente tem bases diferentes com expoentes iguais, tá bom? Então é esse caso aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma base A, uma base B, só que os meus expoentes eles são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora conservar o meu expoente. Eu vou deixar um expoente apenas para as duas bases. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou colocar as minhas bases entre parênteses, ó. Então fica A vezes B entre parênteses. E aí eu coloco um expoente só para os dois, tá bom? Então vamos ver um exemplo com o número aqui. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. As minhas bases são diferentes, mas os meus expoentes são iguais. Então eu vou colocar um expoente só para as duas bases. Então, entre parênteses, eu vou deixar o 2 vezes 3 e o meu expoente é 2, ok? Agora você resolve a continha que está dentro do parênteses, ó. 3 vezes 2 é 6, então isso aqui vai ficar 6 ao quadrado, beleza? Vamos ver se esse resultado é verdadeiro. Olha só, vamos ver. Vou mostrar para vocês que o resultado disso vai ser igual ao resultado disso. E é verdade, né, pessoal? 3 ao quadrado é 9. E 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9, 36. E 6 ao quadrado é 36, ok? E no caso da divisão, como é que ficaria? Então, ó, eu estou dividindo duas potências. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, mesma coisa. Eu vou deixar um expoente só
para as duas bases. Então, entre parênteses, A dividido por B, tá bom? Elevado a N. Então, aí ficaria. Vamos ver um exemplo com o número aqui. Minha base é 4, aqui minha base é 2, e meu expoente é 2. Então, eu vou deixar um expoente só. Entre parênteses, 4 dividido por 2, elevado a 2. Ok? O resultado dessa divisão, 4 dividido por 2 é 2, né? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, ok? Vamos verificar se dá certo, ó. Vamos ver o resultado disso e comparar com o resultado disso, ó. 4 ao quadrado é 16. Então, aqui ficaria 16 dividido por 2 ao quadrado é 4. 16 dividido por 4 é 4. Agora, vamos comparar com o resultado aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, não é? 2 vezes 2 é 4, ok? Então, eu posso confiar na minha propriedade aqui, tá bom? Vamos ver mais exemplos aqui. Então, vamos dar exemplo aqui com números positivos e negativos. Então, eu quero transformar numa única potência. Ou seja, eu quero deixar o resultado na forma de potência. As minhas bases são diferentes, mas os meus expoentes são iguais. Então, ó, aqui, vamos lá. Eu vou copiar aqui as minhas bases, ó, menos 3 vezes o mais 2, ok? Pessoal, como eu já tenho um parênteses aqui, ao invés de usar um parênteses, eu vou usar um colchete, tá bom? Então, ó, vou pegar tudo isso daqui, tá vendo? E vou deixar com um único expoente, que é o 2. Tá bom? Aí eu faço a continha. Menos 3 vezes mais 2. Quanto que é menos 3 vezes mais 2? Regra de sinal. Menos com mais é menos. 3 vezes 2 é 6. Aí eu pego esse resultado, entre parênteses, ao quadrado. Pronto, ó. Eu transformei esses dois numa única potência. Tá bom? Vamos ver esse aqui agora, com uma divisão. Ó, eu tenho bases diferentes, mas eu tenho o mesmo expoente. Então, eu vou copiar aqui minhas bases. Vou deixar um expoente só, tá? Para as duas. Nesse caso, pessoal, como a minha divisão não dá exata, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa divisão numa fração. Então, ó, mais com mais é mais. Como é que ficaria na forma de fração? 5 dividido por 2, ok? Não precisa calcular esse resultado, deixa assim mesmo. E tudo isso elevado a 3, beleza? Exemplo 2, ó. Calcule usando as propriedades. O que acontece aqui, ó? Tá vendo que a gente vai fazer a volta da propriedade, porque aqui nós temos que o 3 e o 2, eles estão elevados ao quadrado, tá vendo? Ó, tanto o 3 quanto o 2. Jefferson, eu estou percebendo que 3 vezes 2 é 6, e que 6 elevado ao quadrado é 36. Sim, está certo, está correto. Mas, no enunciado, ele está pedindo para a gente utilizar a propriedade, tá? Se você já sabe que vai dar 36, ok. Mas vamos usar a propriedade para verificar, tá? Olha só, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a volta da propriedade, tá? Tá vendo que estava separado, a gente juntou. Agora tá junto, eu vou fazer o contrário, eu vou separar. Então aqui, ó, tá junto, eu vou separar. Eu vou colocar um expoente para cada uma das bases. Então ficaria assim, ó, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Pronto. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. E 9 vezes 4 é 36. Tá bom? Mesmo caso aqui no B, ó. Ah, eu sei que 8 dividido por 2 dá 4. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. É verdade. Mas vamos utilizar as propriedades aqui, ó. Tá vendo que tá junto? Então, o que eu vou fazer? Separar. Então, vai um expoente para cada um deles. Então, 8 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Tá bom? 8 elevado ao cubo, o que é 8 elevado ao cubo? Ó, vamos fazer a continha aqui. É 8 vezes 8 vezes 8. Vou fazer aqui embaixo. Ó. 8 vezes 8 vezes
8, ok? 8 vezes 8 é 64. Então, vai ficar 64 e multiplica por 8 mais uma vez, tá? 64 vezes 8. Então, aqui 8 vezes 4 dá 32, subiu 3. 8 vezes 6, 48. 48 com 3, 51. Então, deu 512, certo? Então, 8 elevado a 3 é 512. Dividido por 2 elevado a 3 dá 8. Então, vai ficar 512 dividido por 8, tá? Como 8 vezes 64 é 512, quando eu dividir por 8, o resultado vai dar 64. Então, 512 dividido por 8 vai ser igual a 64. Ok? Beleza? Então, só para finalizar, pessoal, eu queria fazer uma justificação aqui para vocês da primeira propriedade que a gente viu. Olha só, quando a gente tem bases iguais com expoentes diferentes, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes, não é? Então, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado é 2 elevado a 5, a gente já sabe disso. Vou só justificar para vocês. Por que a gente soma os expoentes? Olha só, quando a gente faz 2 elevado a 3, a gente repete o 2 3 vezes, tá vendo? E quando a gente faz 2 ao quadrado, a gente repete o 2 duas vezes. Então, ficou o 2 repetido 3 vezes e o 2 repetido 2 vezes. Quantos 2 eu vou ficar no total? Eu vou ficar com 5 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, tá? E aí você usa a definição de potência. O que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? É 2 elevado a 5, tá bom? Então fica aqui justificado, tá? 2 a terceira vezes 2 ao quadrado é 2 elevado a 5. Potências de mesma base, na multiplicação, soma os expoentes, ok? Vamos verificar se é verdade, ó. O resultado disso tem que ser igual ao resultado disso. E é verdade, ó, 2 elevado a 3 é 8, 2 ao quadrado é 4, 8 vezes 4 é 32. E 2 elevado a 5, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. Tá? Então, os resultados são exatamente iguais. Ok? E na divisão, o que a gente faz com os expoentes mesmo? Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? E a justificativa é parecida com a da multiplicação. Ok? Mais uma coisinha que eu queria comentar com vocês, tá? Olha só, essa aqui é uma observação muito importante, tá? Com relação ao uso do parênteses, tá? A importância dos parênteses quando eu tenho um número negativo, tá? Pessoal, isso daqui é diferente disso, tá? Por quê? Nesse caso aqui, olha só, o meu sinal ele também está elevado ao quadrado, porque está tudo dentro do parênteses, tá vendo? E eu sei que um número negativo elevado ao quadrado, ele vai dar positivo, por causa da regra de sinal. Menos com menos, não é verdade? Então, ó, cuidado aí quando eu tiver quando eu tiver um negativo, né, dentro do parênteses, e quando eu tiver um negativo, quando eu não tiver um parênteses, tá? O negativo aqui tá, no caso, tá fora do parênteses. Nesse caso, menos 2 ao quadrado, a gente já sabe que vai dar mais 4, tá? Por quê? Porque o menos vai repetir duas vezes, né? Esse sinal de menos ele repete duas vezes. E menos com menos dá mais. Maravilha. E por que essas coisas são diferentes? Porque aqui, pessoal, quem está sendo elevado ao quadrado é apenas o 2 e o menos não. Então, o que eu faço com esse menos? Você vai deixar o seu menos ali quietinho, tá? E vai fazer a potência apenas com o 2. Por quê? Porque quem está sendo elevado ao quadrado é apenas o 2 e não esse menos. É diferente daqui, tá? Nesse caso, tanto o menos quanto o 2 estão sendo elevados ao quadrado. Então aqui, como é que ficaria? Deixa o sinal de menos aqui. 2 elevado ao quadrado é 4. Tá? Esquece o sinal de menos. Estou fazendo a potência só com 2. Tá? 2 ao quadrado é 4. Tá? E aí, você deixa o menos no resultado. Ok? Tá? Então, essas coisas aqui são diferentes. Beleza? Tá? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver a última operação que falta, que é a radiciação. Então, a gente já viu adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e agora falta a raiz. Beleza? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.